Olha, os problemas com o transporte escolar aqui em Maceió continuam, tá? A repórter Mônica Hermílio está ao vivo para falar o seguinte. Mônica, a decisão da Justiça de suspender os pagamentos à empresa responsável e o que está sendo feito para resolver a situação. É isso, Mônica? Pois é, Bia, a Justiça acatou o pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública para que o pagamento à empresa responsável pelo transporte escolar em Maceió, para que o pagamento fosse suspenso, para que a partir daí as coisas possam andar, porque os alunos continuam naquela mesma saga, os pais dos alunos continuam com as mesmas dificuldades, não tem ônibus, o serviço é oferecido de forma precária e aí precisa que alguém tome alguma providência. Para você ter uma ideia, Bia, que realmente, para a gente ter a certeza de que realmente esse serviço não está sendo fornecido da forma correta, a gente vai ouvir o que disse uma das mães dos alunos, uma das mães de aluno que segue sem ônibus. A gente vai ouvir o que disse a Natália Silva, que ela é mãe de 2 alunos do município e ela denuncia, adivinha o quê? A falta de transporte, segundo ela, já há 15 dias. Vamos ouvi-la. Eu tenho 2 crianças em uma escola pública aqui do Vilagem Campestre 2, a qual não vou falar, até porque são todas as escolas de aqui de Maceió, né, que estão sem transporte, então não muda nada falar o nome da escola. O que eu estou aqui para falar é sobre esse descaso da falta desse transporte, o quanto está sendo muito dificultoso para mim, não só para mim, mas para outras mães também, né, que dependem do transporte para levarem as crianças para a escola. São mais de 15 dias, minha gente, sem ônibus. Mais de 15 dias e ninguém fala nada. E quando vieram falar, foi ontem, a Localine falou que não tem previsão, sem previsão para a volta dos ônibus, entendeu? Então, a gente tem que estar esperando até quando? Até quando vamos estar esperando o transporte voltar? Eu tenho 2 crianças, eu tenho uma criança autista que estuda lá, então eu tenho que estar carregando a minha filha no sol quente para levar para a escola, sendo que tem o transporte, é direito deles. Isso não existe. Bia, essa é apenas uma mãe, dentre tantas que vem sofrendo. E não é a primeira vez que a gente traz esse assunto. Como eu falei no início do programa, não é? Quando a gente anunciou que a gente ia falar sobre esse assunto, é apenas mais um capítulo dessa novela de mães e pais que precisam, que os filhos frequentem a escola, mas para isso eles precisam do transporte escolar. Para a gente entender essa suspensão, entender quais são os próximos passos, o que está sendo feito para que a Prefeitura Municipal de Maceió tome providências. Para a gente entender tudo isso, eu converso agora com a promotora de justiça, Alexandra Borling, que já está aqui com a gente. Promotora, mais um capítulo, mais uma vez a gente falando sobre esse tema que é necessário, que é importante e que afeta tantas crianças, 15 dias, uma criança sem ir para a escola porque não consegue, a mãe não consegue levar por causa dos ônibus. Essa suspensão, qual foi o objetivo dessa solicitação à justiça e que foi acatado? Boa noite. Boa noite. Na verdade, essa irregularidade já vem desde o primeiro dia de aula, 10 de fevereiro. Qual é o problema? Os veículos que são usados para o transporte escolar pela Localine não atendem às normas de segurança exigidas para transporte de estudantes, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, tá? Com isso, o risco nesse transporte é absurdo. A ação do Ministério Público e da Defensoria Pública tem por objetivo que esse transporte seja oferecido de qualidade. Em nenhum momento, desde que voltaram as aulas, desde 10 de fevereiro, essa mãe, nesse caso específico, está sem veículo há 15 dias, mas desde o dia 10 de fevereiro, tem pais que não estão conseguindo mandar seus filhos, tem adultos e idosos que não estão conseguindo ir para a escola. Não tinha um veículo com o elevador adequado para pessoas com deficiência. Então, nenhuma pessoa com deficiência foi à escola desde o dia 10 de fevereiro. Esse problema é um caos. Ok. E por que é que a gente pediu a suspensão do pagamento? Porque, em que pese houvesse uma decisão de primeiro grau da doutora Fátima Pirauá e uma decisão de segundo grau do doutor Fábio Bittencourt, presidente do tribunal, dizendo que o DMTT precisava vistoriar todos os veículos para que eles pudessem ter os requisitos mínimos de segurança para transportar os estudantes, isso não foi feito. Nenhum veículo
passou da Localine, passou pelo DMTT e foi aprovado integralmente. Alguns foram para ser retirados de circulação, outros foi assim, olha, conserta e me mostra. Então, o que é que acontece? Mesmo assim, essa empresa estava, para receber o pagamento, prestando um serviço inadequado, juntando 2, 3 rotas num veículo só, com crianças sentadas no chão, com risco absurdo de acidente grave, e mesmo assim a empresa insistia como uma forma de pressionar para receber os valores. E a prefeitura, que tinha que tomar administrativamente essa medida de não permitir que circule veículos que não atendem às regras mínimas de segurança, não proibiu. Só quando vinha uma placa específica de uma vistoria específica. Então, por conta disso, nós pedimos a suspensão do pagamento integral. Se não tem nenhum veículo que sirva, que atenda às normas de segurança, nenhum veículo pode circular, nenhum pagamento pode ser feito. Não adianta, eu não vou pagar por lixo. Não é possível que o dinheiro público sirva de lixo. E com essa situação, a gente imagina que o município vai se mobilizar com a pressão dos pais, com a pressão dos alunos, para oferecer transporte de qualidade, porque esse é um fato que o município já tinha conhecimento antes do Ministério Público. Isso é um problema que o município tinha que ter resolvido sem precisar do Ministério Público, sem precisar da Defensoria. Você mobiliza a Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário por um problema que você já sabe que existe. Quer dizer, não é razoável isso. Então, precisa a gente chegar a pedir suspensão de pagamento para que o município respeite o direito à segurança dos alunos, porque foi essa a situação. Doutora Alexandra, durante todo esse tempo, né, de todos esses problemas, a gente sabendo que a prefeitura não estava cumprindo com o que deveria, de que forma ela se manifestava? O que é que a prefeitura respondia para o Ministério Público, para a Defensoria Pública? De que forma eles se defendiam? Falavam alguma coisa? Sim, dizendo que não existia solução simples. Não há solução simples hoje. Hoje não há. Porque a solução era para ter sido adequada tempo atrás. A inércia do município durante esse tempo gerou esse caos. Porque havia um procedimento licitatório emergencial aberto que não foi concluído. Havia um procedimento licitatório que não foi acelerado. Então, todos os procedimentos administrativos que eram obrigatórios do município ter tomado as medidas urgentes necessárias em tempo oportuno não foram adotadas. Agora, várias soluções foram propostas pelo próprio município, porque cabe ao município decidir que medida administrativa vai adotar para superar o problema. Um problema gerado pelo próprio município, é preciso que se repita, porque o que o Ministério Público e a Defensoria estão fazendo é defender a segurança dos estudantes, a legalidade do transporte, o bom uso do dinheiro público. Porque até aqui nós temos insegurança dos estudantes e mau uso do dinheiro público. Então é isso que a gente está protegendo. E o problema foi gerado pela inércia do município. E agora o município diz que vai resolver tomar finalmente as medidas emergenciais que tinham que ter adotado antes. Doutora Alexandra, inclusive, em nota, a Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, ela informou que na próxima semana estão previstos 150 novos veículos exclusivamente para o transporte escolar da capital. Vocês também vão fiscalizar essa promessa e essa quantidade de ônibus, ela supre a necessidade atual? Não supre. Hoje nós temos, para atender a necessidade atual, 240 veículos. E nós já estamos fazendo um diagnóstico, que também não seria papel do Ministério Público e da Defensoria, mas já oficiamos a todas as escolas para que elas informassem se as rotas que estão sendo oferecidas são suficientes. E até aqui a gente só recebeu notícia de que não. Então, veja, se eu tenho 238, eu disse 240, são 238 veículos fazendo o transporte. E eles não são suficientes, 150 também não são, né? Menos ainda. Doutora Alexandra, o pagamento foi suspenso, né, para a empresa responsável pelo transporte público. Tem previsão dessa suspensão ser contínua? Até quando essa suspensão vai estar em vigor? Veja, a rigor, não precisaria de uma decisão judicial. Se eu sei que o veículo não cumpre a lei, eu não posso pagar. Isso é uma decisão que administrativamente o município já tinha que ter adotado. Mas, se mesmo assim ele entender que deve descumprir a lei e pagar essa empresa, ele tem que recorrer da decisão. Enquanto a decisão valer, permanece a obrigação de não pagar. Ok.
Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com a promotora de justiça, Alexandra Borlin. Portanto, está aí, né? A prefeitura se manifestou, né, em nota, afirmou que deve chegar na próxima semana cerca de 150 novos ônibus, mas o ideal seriam 238 ônibus para que pudesse atender todas as rotas do município. A gente continua acompanhando e o Ministério Público e a Defensoria Pública continuam em cima, fiscalizando, e a suspensão, né, desses pagamentos vai seguir até que a prefeitura possa realmente fornecer esse serviço de qualidade, né, Bia? Porque essas crianças precisam voltar à escola, mas precisam voltar principalmente com segurança. Voltamos com você. Perfeito. Eu só quero fazer só mais uma pergunta. Eu sei que a conversa se estendeu. Só uma pergunta bem direta. Doutora Alexandra, boa noite. Obrigada pela sua participação mais uma vez ao vivo no Cidade. Vocês se encontram com o secretário de Educação de Maceió, Victor Braga? Ele responde a senhora diretamente? Porque aqui eu nunca vi. Boa noite. Ele sim, a gente tem feito as audiências, né? A gente já tinha feito, antes de fazer os pedidos mais firmes na ação civil pública, nós tivemos vários encontros administrativos tentando fazer uma negociação que não funcionou. E aí a gente já se encontrou em audiência 2 vezes. E sim, eles respondem a todos os questionamentos do Ministério Público. Agora, responder não significa atender, né? A resposta é sempre no ritmo que eles entendem possível, que não é o necessário. Também a sua experiência, né, toda a sua expertise e o seu papel de fiscalizadora para explicar ao público que está em casa sobre o dever que o município tem de fazer esse transporte, uma vez que ele assumiu essa atividade e tem verba para isso empenhada, inclusive com verba que vem até do governo federal. Porque tem gente, sabe, doutora, que diz que menospreza, que a prefeitura não tem não a obrigação de levar aluno para a escola e tudo mais, que no tempo do passado não era assim, porque agora as pessoas reclamam tanto da falta desse serviço. Então, eu queria que a senhora também desse um recado para essas pessoas e explicar para elas que existe verba, que existe um dever do município, que os tempos de hoje já são outros e que bom que tem ônibus para levar as crianças e que a gente descobriu essa má prestação de serviço antes de uma tragédia acontecer, porque ela podia acontecer se não fosse a intervenção do Ministério Público, da Defensoria Pública, podia ter criança hoje acidentada e a gente só ia descobrir esse problema todo depois de uma tragédia. Então, eu queria que a senhora desse um recado especialmente para o público que não concorda com essa cobrança toda. É isso mesmo, Bia. Assim, que bom, né, que você já esclareceu bastante, mas é importante entender que para que a educação funcione num país pobre como o nosso, num estado pobre como o nosso, num município pobre como o nosso, além de oferecer a aula, eu preciso oferecer alimentação, eu preciso oferecer fardamento, eu preciso oferecer transporte. Uma criança de 2 anos não tem condições de andar 2, 3, 4 quilômetros para chegar na escola. Uma pessoa idosa não tem condições de andar 1, 2, 3, 4 quilômetros para chegar na escola quando consegue a 4 quilômetros de distância. É preciso que se entenda que hoje Maceió é a cidade com mais de 500 mil habitantes, com maior índice de analfabetismo no Brasil. Como é que eu quero que essa cidade se desenvolva sem investir na educação, sem oferecer incentivo para as pessoas irem para a escola? Eu reclamo que as pessoas estão na rua, que as pessoas estão em subemprego, que as pessoas estão assaltando, mas eu não ofereço a elas nenhuma chance de perspectiva de vida se a elas eu não oferecer educação de qualidade. É isso. A gente precisa entender que se eu só me preocupo comigo e estou preocupada só comigo, para que eu viva tranquila, eu preciso que as outras pessoas desse município prosperem, tenham perspectiva de vida, tenham crescimento, porque esse município não cresce com uma pessoa só cresce com todo mundo. E não há crescimento possível sem inclusão social através da educação. Não existe essa possibilidade.